né? 13 de junho. E nós vamos aqui dar continuidade à aula 2, tá? E hoje nós vamos falar sobre capacitância e resistência elétrica, certo? Pois muito bem, pessoal. O que que acontece? Todo e qualquer circuito elétrico, eletrônico, cada componente tem a sua função, certo? Pois muito bem. Dentro de um circuito elétrico, eu vou ter o que nós chamamos de capacitor. Capacitor. E o que que é um capacitor? Um capacitor é um componente eletroeletrônico e que tem a finalidade de armazenar cargas elétricas. Ponto. É isso que ele faz, é a finalidade dele. Internamente, o capacitor ele é composto por um terminal condutor de entrada e outro de saída. Ele tem um dielétrico, que é um material que isolante que acumula cargas aqui nesta região, e aqui ele tem as placas o quê? Condutoras, certo? Quando um capacitor ele recebe energia de uma fonte, essas placas elas se dividem de através das cargas acumuladas, ou seja, há uma divisão do potencial que essas placas vão ter. Uma placa vai ter o potencial positivo, enquanto a segunda vai ter um potencial negativo, certo? Quando isso aqui acontece, pessoal, nós chamamos que internamente, dentro do capacitor, internamente surge um campo elétrico, elétrico uniforme. Campo elétrico uniforme. Professor, o que significa esse campo elétrico uniforme? Que a sigla a gente chama de CEL. Como vocês perceberam, campo elétrico na aula passada é o que? É uma interação entre cargas. É aquilo que a carga vai desempenhar no espaço, sendo que pode atrair uma carga de sinal contrário ou então repelir cargas de sinais o quê? Iguais ou módulos iguais. Um campo elétrico uniforme aqui, pessoal, é o quê? É a interação existente entre as placas, onde saem do positivo para o negativo, e as cargas são acumuladas o quê? De modo que igualmente espaçadas. É por isso que se chama céu, ou seja, elas não ficam livres e espalhadas em qualquer direção. Elas se comportam desta maneira, igualmente espaçadas, ocupando todo esse espaço de elétrico dentro do capacitor. As equações que demonstram, né, esse acúmulo de cargas e também o cálculo da capacitância são essas aqui embaixo. A capacitância, pessoal, ela é determinada pelo E-zero, que é uma constante que a gente chama de permissividade do meio. Cada meio tem a sua permissividade. O que que é permissividade? A permissividade nada mais é do que o meio ou material que ajuda no acúmulo de cargas, que pode ser mais ou menos. Permissividade. Permissividade. Tudo bem? E esse valor já é determinado, que é 8,85 vezes 10 a menos 12 farad, que é a unidade de capacitância, vezes metro por metro quadrado.
Ou tem literaturas que deixam a unidade dessa forma também, e não está errado, que é farad por metro. Muito bem. Isso aqui é a permissividade do meio. Outra equação importante é essa, que é o quê? A quantidade de cargas armazenada vai ser igual à capacitância deste capacitor pela sua diferença de potencial, ou a sua DDP. Beleza? O esquema aqui comprova isso. Se eu tenho um capacitor de placas paralelas, como vocês estão vendo aqui, isso aqui vai me gerar o quê? Um campo elétrico uniforme, certo? Pois muito bem. Quando isso aqui acontece, pessoal, todas as vezes que eu necessito da energia do capacitor, surge o que nós falamos de efeito franja. O que é o efeito franja? O efeito franja nada mais é do que a elucidação do campo elétrico dentro de um capacitor, que vai o quê? Vai mandar energia para algum outro componente ou para qualquer parte do circuito, certo? Porque a finalidade do capacitor é o armazenamento. E aonde se a gente utiliza mais o capacitor, professor? A gente utiliza mais o capacitor na indústria com os chamados bancos de capacitores, certo? Uma indústria que principalmente utiliza de energia para funcionamento 24 horas por dia, ela tem que ter um grande banco de capacitores e que seja mais o quê? Que seja mais robusto. Por quê? Porque, por exemplo, se esse primeiro capacitor, ele já utilizou toda a energia dele, quando acaba, ele estará em fase de carregamento, ele vai ser carregado, e a energia do segundo vai ser acionada para alimentar os circuitos. Fazendo isso, o meu primeiro já está carregado, o meu segundo vai entrar em processo de quê? De carregar, enquanto o meu terceiro aqui vai fornecendo energia para esses circuitos. Onde que são mais utilizados esse banco de capacitores? Principalmente em indústrias de staff, né, linhas de montagem, tá? Onde eu necessito de uma grande energia para fazer com que aquilo movimente sempre, certo? Diuturnamente, sempre tendo esse mesmo movimento, nunca parando, beleza? Muito bem. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Sim ou não? Tá tudo bem explicado? Quer que volte algum pedaço? Pessoal, até agora tá tudo bem aqui? Pode continuar? Pode sim. Beleza. Então, chegamos na outra unidade, que é o que? A resistência. O que é resistência? É a dificuldade em que eu tenho que apresentar para que a corrente elétrica não flua de maneira livre, inconsequente e constante, certo? E qual que é a finalidade dos resistores? É converter a energia elétrica em energia térmica. É o que a gente chama de efeito Joule. Efeito Joule. Que é o quê? A capacidade de você executar trabalho e transformar este trabalho em energia térmica, certo? Se você utiliza muito um circuito, ele libera o quê? Calor, certo? Então, isso aqui é o chamado efeito Joule. Muito bem. Se eu tenho um resistor, eu tenho que entender a priori a primeira lei que me garante o funcionamento de um circuito, que é a primeira lei de Ohm. Essa primeira lei de Ohm, ela relaciona o potencial de uma fonte com o resistor e a sua corrente. E que eu vou mostrar para vocês, através de um software, como que isso acontece. Vocês vão perceber que a lei de Ohm, ela é o princípio elementar para as duas leis que vocês vão ver a seguir, que são a lei dos nós e a lei das malhas, também conhecidas como leis de Kirchhoff, que são leis algébricas
baseadas na primeira lei de Ohm, que me garante a resolução de qualquer circuito, seja ele de corrente contínua, seja ele de corrente alternada, certo? Pois muito bem, eu vou elucidar aqui primeiro a lei de Ohm. Melhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou elucidar primeiro como que funciona o capacitor, que foi a nossa primeira demonstração aqui teórica do que acontece, certo? Só um instantinho que eu vou abrir aqui para que vocês deem uma olhada. E vou dividir agora a minha tela com vocês. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Estão vendo? Agora sim. Sim. Beleza. Então, o que que acontece? Olha só, eu vou destacar aqui a placa superior e a energia armazenada. E vou mostrar aqui como que funciona o campo elétrico. Muito bem. O que que eu tenho aqui? Eu tenho um capacitor, certo? Com uma chave aqui, uma bateria de menos 1,5 e 1,5 e ela no estado neutro, zero. Olha só o que que eu vou fazer. Eu vou energizar as placas do capacitor. Perceba que quando isso acontece, quanto mais intensidade, mais voltagem eu tenho, mais aparece o quê? As linhas de força aqui embaixo, ou seja, tem campo elétrico aqui. Ou seja, campo elétrico uniforme. Percebam que elas saem da placa positiva para a placa negativa e, de igual modo, o quê? Espaçadas umas das outras, mostrando que existe o quê? Um campo elétrico uniforme. Agora, eu vou aumentá-la ao máximo. Perceba, aumenta-se a intensidade. Você pode conferir aqui em cima que a capacitância está aumentando e a minha placa, o quê? Superior à sua energia acumulada também está, o quê? Aumentando aqui como no amarelo também. Perceba, vai aumentando. Está aumentando, está aumentando. Pois muito bem. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou agora abrir a minha chave. Quando eu abro minha chave, perceba que não existe mais tensão alimentando o capacitor. Mas tem uma coisa, você agora tem energia acumulada aqui, certo? E você pode utilizar ela para qualquer outra finalidade. Mas o que que eu vou fazer? Eu vou aumentar a distância. Eu estou aumentando a distância, certo? E vou ligar novamente. Perceba que a minha distância ela é diretamente proporcional à minha capacitância. É inversamente proporcional à minha capacitância. Perdão, é inversamente proporcional. Mas eu vou aumentar a área. Ah lá, perceba que, olha o que que acontece com a energia e da placa superior. Ela vai aumentando, mostrando que minha área é diretamente proporcional ao quê? Aumento da minha energia, aumento da minha capacitância. Mas se eu aumentar a distância entre as placas, perceba, elas vão o quê? Se eu aumentar, diminuir, perdão, a distância, aumenta-se a energia. Mas se eu aumentar a minha distância entre elas, a minha energia o quê? Diminui. Comprovando que naquela equação do C é igual a epsilon S sobre D, onde S é a área, que a área com a capacitância é algo que diretamente proporcional, como vocês estão vendo aqui, e que a minha distância entre eles é o que? Algo inversamente proporcional, beleza? Aí vem a questão, mas professor, e se o senhor fizer aqui agora um 1,5? Se você inverter a polaridade, você inverte também o que? A polaridade das placas. E os parâmetros continuam os mesmos? Sim. Se você aumentar a área, você aumenta a energia armazenada e a carga da placa superior. Se você diminui, você está diminuindo, comprovando que a capacitância é diretamente proporcional à área. Mas se eu aumento, e nesse caso agora eu vou diminuir a distância, o que que acontece? A minha capacitância é o quê? É bem maior, então a minha energia é maior, mostrando que a distância entre as placas é uma grandeza inversamente proporcional, ok? Agora eu vou fazer com essa experiência aqui, para acender uma lâmpada. Eu vou colocar aqui a placa em cima
Quero saber o dado da energia armazenada e quero ver o campo elétrico. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou energizar no máximo. Perceba, eu estou fazendo isso e vou diminuir a distância e veja a energia que está o quê? Aumentando e a polaridade das placas. E vou aumentar ainda mais a minha área, até 290 milímetros quadrados. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha placa, vou tirar da minha fonte e vou ligar a minha lâmpada. Perceba, o brilho dela está atuando porque o meu capacitor está sendo carregado. Enquanto ela estiver brilhando, significa que eu tenho energia no meu capacitor. Beleza? De novo, agora eu vou fazer o quê? Eu vou esperar terminar as placas aqui, a carga, e vou voltar novamente. Muito bem, agora eu vou inverter as placas e vou deixar dessa mesma possibilidade, vou diminuir ainda mais, o máximo possível, a minha separação entre elas. Observe que a placa superior está muito carregada e que a energia armazenada aqui também está no ponto máximo. Então, vou tirar e vou mostrar isso para a lâmpada. O brilho permanece o quê? O mesmo. Mesmo que a polaridade tenha sido invertida, o meu brilho vai ser o quê? Praticamente o mesmo. Perceba que as placas estão sofrendo o quê? Um desgaste do quê? Do seu campo elétrico. Consequentemente, o quê? Porque você está fornecendo cargas para para a lâmpada, até o momento que elas ficam completamente o quê? Descarregadas, certo? Pois muito bem. Agora eu vou fazer algo diferente. Eu vou colocar no ponto máximo, vou aumentar a distância entre elas e vou diminuir a área ao mínimo possível. E vou mostrar como que funciona o brilho na lâmpada. Perceba, se você diminuiu a área e aumentou a distância, significa o quê? Que essas placas elas vão levar mais tempo para carregar. Consequentemente, o que que você faz? Você percebe que a lâmpada ela vai ter o quê? Um tempo de duração bem menor quando acesa. Então, você pode fazer isso aqui novamente. Dessa vez, eu vou diminuir a distância entre elas e vou fazer a mesma elucidação. Veja, o tempo de descarregar do capacitor é bem maior. Significando o quê? Que se eu tenho uma placa maior, o meu tempo de descarregamento, de descarregar as placas, vai ser o quê? Menor. Mas se eu aumentar essas placas, o meu tempo vai durar o quê? Bem mais. Esse tempo para descarregar vai ser o quê? Maior. Eu vou ter mais brilho na minha lâmpada. Beleza? Agora, eu vou mostrar para vocês como que funciona a primeira lei de Ohm. Estão todos vendo ainda, pessoal, aí? Sim ou não? Está todo mundo acompanhando? Sim. Beleza. Olha o que que acontece. Você percebe que a primeira lei de Ohm, ela é uma função do primeiro grau. Por quê? O gráfico é uma reta. Então, o que que acontece? Quando eu tenho esse tipo de coisa na matemática, eu tenho que ter o quê? Uma relação direta e inversa com as variáveis. Veja só, eu vou diminuir a minha tensão e não vou mexer na minha resistência. Perceba, eu diminuí a minha tensão e, consequentemente, o quê? A minha corrente também diminuiu e não alterou o quê? A minha resistência.
O que significa isso, professor? Que tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Se a corrente ela fica com mais intensidade, significa que a tensão que nós temos também, ela vai vir com mais intensidade. Agora eu vou fazer o inverso, eu vou aumentar a minha tensão. E eu aumentei muito a minha tensão, significa que a minha corrente também aumentou. Não que na mesma proporção, mas que aumentou diretamente, comprovando que, mais uma vez, tensão e corrente são grandezas diretamente proporcionais. Agora, eu vou fazer o contrário. Eu vou diminuir a minha resistência. Percebam que a minha resistência com a minha corrente são grandezas inversamente proporcionais. Se a minha resistência diminuiu, então há o quê? Mais passagem de cargas de elétrons pelo meu circuito. E isso vai se comprovar quando eu fizer o contrário. Eu vou aumentar a minha resistência. Perceba, a minha tensão não foi alterada, comprovando que resistência e corrente são grandezas inversamente proporcionais. Beleza? Se aqui cresce, aqui decresce. Se aqui cresce também. Ok? Beleza, pessoal? Todo mundo está me acompanhando aí? Tá de boa? Pode ir mais adiante? Sim ou não? Sim. Então, beleza. Então, beleza. Muito bem. Então, voltando aqui os slides, o que eu tenho? Para me identificar um resistor, se ele é ômico, eu tenho que comprovar o quê? Que isso aqui, eu tenho que entender que isso aqui, como eu disse, já é uma função do primeiro grau, pois aqui é 1, aqui é índice 1 e aqui é expoente 1. Então, é uma função do primeiro grau. E o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Perceba que, neste caso, este gráfico aqui não está o quê? Bem alinhado. Linear, não é uma reta. Quando eu pego, então, esse tipo de gráfico, eu posso afirmar de maneira concisa que o meu resistor não é ômico, ou seja, ele não obedece à lei de Ohm. Mas se eu tenho um gráfico e que ele é linear e constante, significa o quê? Que o meu resistor obedece à lei de Ohm, então por isso ele é um resistor ômico, ok? Muito bem. Então o que acontece? A segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm também ela é muito importante porque ela tem como finalidade demonstrar o quê? Quais os principais materiais que conduzem corrente elétrica. Vocês vão ver as classificações como condutores, semicondutores, isolantes e supercondutores, certo? Por exemplo, os metais são bons condutores. A nossa fiação, a nossa rede elétrica, né, ela tem o quê? Material de cobre, alumínio, tem outros metais que fazem com que a corrente elétrica ela passe o quê? A fluir de uma maneira o quê? Bem mais livre e bem mais dinâmica. Já, por exemplo, a borracha ela é o quê? Um isolante. Madeira, um isolante. Água destilada, que é aquela água que a gente faz em laboratório que nem não tem sais minerais, que é diferente da água que nós consumimos, que tem sais minerais. Ela também é um isolante. Mas porcelana, 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 ouro. Algumas literaturas já consideram o ouro como um supercondutor, tá? Então, porcelana e ouro são chamados também ou considerados supercondutores, porque é muito grande a facilidade com que os elétrons, as cargas elétricas, fluem. Por quê? Por essa estrutura. Então, o que eu tenho na segunda lei de Ohm? Eu tenho a resistência, eu tenho a minha resistividade do material, cada material tem o seu, que é representado pela letra grega ρ, o meu comprimento e a minha área. Perceba, se meu comprimento estiver em metros, a minha área tem que estar em metros quadrados. Nunca discrepante.
Se aqui em cima tiver centímetros, a minha de baixo tem que estar em centímetros quadrados. Essa lei é muito importante, principalmente quando vocês forem mexer na parte de instalações elétricas prediais, pois através de bitola de fio e de outros materiais e outros componentes é que vocês determinam qual que é a melhor resistência para cada local e também pode determinar o comprimento através da medida da área e da resistividade desse material. Beleza? Todo mundo aqui, pessoal? Tranquilo? Pode ir mais adiante? Sim. Beleza. Sim. O que nós temos? Como resistores, vocês vão ter o quê? Uma tabela sempre com dados, tá? Mostrando como eu posso achar a minha resistência. Ou seja, a minha capacidade de fazer com que a corrente não flua livremente. Essa tabela, pessoal, ela já vem já catalogada nas indústrias, tá? Ela já vem com essa faixa. Aí fica a questão. Mas, professor, e se eu não tiver essa tabela à minha disposição? Você pode pegar um multímetro com os dois cabos de banana, ligar nas extremidades do resistor e fixar esse valor para calcular, para ele medir para você a sua resistência, tá ok? E ele vai determinar a resistência com que cada resistor apresenta para você. Pois muito bem. Os resistores, eles podem vir de duas formas no circuito. Eles podem vir em série ou em paralelo. Quando eles vêm em série, lembre-se sempre, o I, que a gente chama aqui da eletricidade, corresponde à corrente, ou seja, tem a mesma corrente circulando por todos eles. Então, a minha resistência equivalente vai ser o quê? A soma de R1 mais R2 mais até o último resistor. Sempre que eles estiverem com a mesma corrente, submetidos à mesma corrente, então esses resistores estão em série. Mas se esses resistores estiverem o quê? Submetidos à mesma tensão, então essa resistência equivalente é igual ao quê? Produto 2 a 2 pela soma desses 2 a 2. Entendo muito bem. O que acontece? Tem gente que já perguntou assim, professor, resistência equivalente, eu posso entender como uma substituição? Sim, você pode entender como uma substituição. Porque ao invés de você, por exemplo, ter três resistores com resistências diferentes em série, você pode substituir por um que vai fazer o quê? O mesmo trabalho daqueles três resistores. Ou se você tiver dois resistores em paralelo, você só precisa o quê? Achar resistência equivalente, ou seja, a resistência com que aquele circuito vai trabalhar, operando o quê? No lugar daqueles dois resistores, certo? Então, o que é que nós temos? A título de curiosidade, né, principalmente em questão de exercícios, nós temos o resistor fixo, que ele vem dessas duas nomenclaturas e duas formas, certo? Que é este aqui. Nós temos o potenciômetro, tá? Que é um resistor que você regula a resistência dele via mão, né, com mexer dos dedos. E você tem um trípode também, que você utiliza uma chave, tá? E você rotaciona, aumentando ou diminuindo a capacidade de resistência desse resistor, ok? Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos ir mais adiante? Sim ou não? Pessoal, podemos ir mais Sim. adiante? Beleza. É porque é o seguinte, eu pergunto sempre para que vocês sempre possam dizer, ah, professor, eu tô com uma dúvida aqui, eu volto, porque eu quero que vocês saiam daqui hoje, sabe, sempre nas aulas, com mais conteúdo possível e com todas essas dúvidas sanadas. Seguinte, eu vou falar sobre as leis de Kirchhoff hoje, tá? E na próxima aula, quem puder, me fale sobre o fator de potência, tá? Que aí eu vou destacar esse lado aqui, que é o fator de potência. Por que que o senhor vai falar isso na próxima aula, professor? Porque eu preciso, tá? Entrar com vocês neste conteúdo que são as leis de Kirchhoff, porque eu já quero demonstrar para vocês algumas resoluções de alguns circuitos aqui também, tá ok? Beleza. Pessoal, o que que nós temos? Nós temos duas ferramentas que são muito importantes na resolução de um circuito. Nós temos a chamada lei das malhas
que diz o quê? Que o somatório de todas as tensões no circuito, elas têm que ser iguais a zero, ou seja, a tensão de entrada tem que ser igual à tensão de saída desse circuito, e eu tenho a chamada lei dos nós, que diz que a soma de todas as correntes que entram num nó no circuito tem que ser igual às correntes que saem, ok? Por exemplo, aqui eu já tenho um nó, aqui em A. O que acontece? Está chegando 8, está chegando 2. Então fica o quê? 2 mais 8, 10. E está saindo 10 também. Neste nó está vindo 6, neste nó está vindo o quê? 4, certo? Então, sempre no mesmo nó, se for a lei dos nós, a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Se for a lei das malhas, a tensão que entra tem que ser igual ao quê? A tensão que sai. Pois muito bem. O que que acontece? Eu tenho aqui um circuito, certo? Onde eu tenho uma fonte de tensão contínua, eu tenho 1, 3, 4 e 2 como os meus o quê? Resistores. Eu vou fazer primeiramente pela lei dos nós, tá? E o que que eu faço? Eu vou falar que aqui eu tenho um nó A e eu quero achar a tensão aqui nesse nó, tá ok? Se vocês quiserem, pessoal, um tempinho para tirar foto ou copiar, eu espero, tá? Eu fico na guarda aqui, tá ok? Podem copiar aí ou tirar foto, tá ok? E aí a gente vai fazer alguns exercícios aqui também. É uma pergunta. Pois não, pode falar. Eu vi aí que você, nessa lei de nós, esse primeiro exercício que você está passando aí, Sim, eu vi que nesse exemplo aí tem as retinhas indicando qual que está saindo e qual que está entrando. Nesse nesse caso aí você aqui, vai. Isso, isso. Aí eu vou aí ensinar para você que é você quem adota as setinhas que entram e as setinhas que saem, tá? entendi. Beleza? Certo. Mas foi boa pergunta, mas sempre com aquela questão. Sempre, nunca esquecendo, se for a lei das malhas, a tensão que entra tem que ser igual à tensão que sai. Se for a lei dos nós, a corrente que entra tem que ser igual à corrente que sai. Tá ok? Mas muito boa pergunta, viu? Certinho. Beleza. Quem quiser pode anotar aí, tá de boa. Que aí quando vocês estiverem prontos, eu vou começar. Eu, no meu caso, já tirei o print. Alguém está anotando? Alguém tá anotando? Ou já tirou o print? Pode começar? Então pode começar? Por mim, pode. Então beleza. Então o Para que que mim também. acontece? Então beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu tenho esse circuito aqui, tá? E o que acontece? Eu quero resolver ele pela lei dos nós. Eu vou achar o meu valor aqui nesse nó aqui de VA. É minha tensão nesse nó. O que que eu faço? Geralmente, pessoal, a literatura faz com que você siga o modelo da literatura. Isso aí para ensino médio, ensino técnico. Algumas literaturas fazem isso. Mas no ensino superior, quando você vai ver, você quem adota os sentidos da corrente. Como que eu iria fazer nesse caso aqui? Como eu vou fazer nesse caso? Eu vou falar que tem uma corrente chegando aqui neste nó, eu vou chamar de I1, e vou fazer com que chegue I1 aqui e vai sair I2 neste ponto e vai circular para cá o meu que I3, certo? E vou aqui aterrar o circuito. Está aterrado. Muito bem. Então, eu vou colocar aqui pela pela lei dos nós. Lei dos nós. Temos. Muito bem.
Então, o que que eu tenho que entender? Se a minha corrente que está entrando aqui tem que ser a mesma, então I1 vai ter que ser igual ao quê? I2 mais I3. Então, aqui vai ser I1 vai ser igual ao quê? I2 mais I3. E eu sei que, de acordo com a primeira lei de Ohm, V é igual a RI. Se eu estou em busca das correntes aqui, como que eu calculo a minha corrente? A corrente vai ser o quê? Tensão dividido pela o quê? Resistência. Certo? Tudo lembrando a lei de Ohm. Como eu disse para vocês, a lei de Ohm é o quê? É a base para a resolução das leis de Kirchhoff, resolução de circuitos com mais de uma malha. Então, o que que eu tenho? Eu tenho I1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adotar a ponta da minha seta aqui da corrente como positiva e a rabeira dela como negativa. Então, fica como aqui? Se a minha seta está chegando em VA, fica o quê? VA menos a rabeira dela, que está aqui, atinge primeiro o quê? Mais 4 volts. Então, fica menos 4, dividido pela minha resistência de 1 aqui, ó, por onde ela está passando. Igual. O meu I2, ele vem primeiro, e como aqui é aterrado, o meu potencial aqui é quanto? É zero. Então, fica zero, que é a ponta da minha seta, menos VA, dividido pela resistência onde ela está circulando, que é o quê? 3. Mais, aqui agora o meu I3. Ele vem primeiro, toca em zero, menos o meu VA, e aqui eu tenho o quê? 4 mais 2, 6, porque esses dois estão em série, certo? Então, agora eu já montei a minha equação. Agora, eu só tenho que resolver. Fica VA menos 4. Todo número dividido por 1 é igual a ele mesmo. 0 menos VA fica menos VA dividido por 3. Menos VA dividido por 6. E aí, eu tenho o quê? Essa equação para me resolver. Pessoal, uma pergunta. Vocês lembram de mínimo múltiplo comum, sim ou não? MMC, sim. Isso, lembra, né? Então, ou eu posso fazer por MMC aqui, ou eu posso fazer essa jogada aqui. Perceba que o maior número que eu tenho aqui é 6. E eu quero tirar o quê? Essa fração. Eu posso vir aqui e multiplicar isso aqui por 6. Por quê? Vai ficar assim, ó. Fica 6 VA menos 4. Aí fica agora 6 dividido por 3, 2. Então fica menos 2 VA. E 6 dividido aqui por 6 dá 1. Então fica menos VA. Então aqui fica 6 vezes VA fica 6 VA. 6 vezes menos 4, menos 24. Aqui fica menos 2 VA com menos 1, fica menos 3 VA, porque tem o mesmo sinal, então soma as duas parcelas. Então, eu vou deixar o quê? Termo com termo, termo independente com termo independente. Então, fica menos 3 VA, vou passar para o outro lado, fica mais 3 VA. E o 24, que está aqui negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo.
Muito bem. Então, aqui fica 6 mais 3, 9 VA, igual a 24. Quando eu faço isso, o meu VA vai ser o quê? 24 dividido por 9, certo? Então, aqui o meu VA vai ser aproximadamente... Vou pegar aqui a calculadora. Calculadora... Beleza. Fica 24 dividido por 9. Vai dar 2,66. Aproximadamente 2,7 volts. Certo? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Aí fica a questão. Ah, professor, mas e aí? Se eu quero saber, por exemplo, eu quero saber a minha corrente 2. Como que eu calculo? É muito simples. Você aqui destacou que o I2 é o quê? 0 menos VA dividido por 3, ou menos VA dividido por 3. Então, você sabe que o I2 é o quê? Menos VA dividido por 3. E você sabe o seguinte, que o VA é menos 2,7 dividido por 3. Quando eu faço isso, 2,7 dividido por 3, o valor dessa corrente vai dar 0,88. Então, meu I2 vai ser aproximadamente menos 0,88 amperes. Certo? Pergunta, professor, se a minha corrente fica negativa, significa que ela está errada? Não, não significa que ela está errada. Significa que o valor que você achou é o certo, mas significa que o sentido que você adotou está errado. Ao invés da corrente subir aqui para esse ponto, ela vai fazer o seguinte, ela vai vir por esse ponto, aqui que vai ser o valor real de 1, ela vem, divide aqui em 2, e aqui vem o meu quê? Meu I3. Então, de vermelho é aquilo que você adotou, e o sentido real é o que está de rosa. Então, o que que acontece? O meu I1, ele vem para esse nó, divide em I2, que vai subir, e o I3 que vai subir, certo? Mas o valor é o mesmo. Se falar assim, professor, a minha corrente aqui deu 0,88, tá certo? Está certo. Mas só que o sentido tá o quê? Tá só o contrário. É só isso, beleza? Mas o valor está correto. O valor aqui da lei dos nós, ele serve justamente para olhar essa parte. Ela tem essa vantagem. Ah, professor, eu quero saber o valor da minha corrente I3, por exemplo. É só você substituir. Você sabe que é menos VA dividido por 6. Então, fica menos VA dividido por 6. Quando eu faço isso, é o quê? Menos 2,7 dividido por 6. Quando eu faço isso, dividido por 6, dá 0,45. Tá? Menos 0,45. Então, meu I3 é o quê? Menos 0,45. Ou seja, o meu valor está correto, só o sentido dela que está o quê? Oposto ao que eu adotei. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Ah, professor, e se eu quiser achar o meu I2? É só você substituir o VA, que você achou menos 4, e você acha. Ou então, você pode pegar o quê?
I1, que é igual a I2, mais I3. O meu I2 deu quanto? Menos 0,88. O meu I3, menos 0,45. Então, quando eu faço isso, 0,88 mais 0,45, vai me dar 1,33. Fica igual a menos 1,3 amperes. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu aqui? Sim ou não? Quem quiser, pode copiar. Perdão, pode copiar ou então tirar um print, tá? Que eu aguardo. Quem não entendeu, pode perguntar agora. Deixa eu perguntar. Pois não. Nessa segunda questão que você... abaixo do I1, que é igual a I2 mais I3, você Sim, veio substituindo, certo? sim, aqui você E fala, né? isso, a razão pelo zero é porque você colocou o neutro bem nesse... É como se a corrente pulasse ela ou zerasse ela. Aqui, eu não entendi. Você quer falar que aqui 0 menos VA dividido por 3 é como se a corrente zerasse? Isso, é como se você tivesse... Não, eu só aterrei. É porque é o seguinte, todo circuito ele tem que aterrar. Então, o que que acontece? Quando você tem um nó como esse daqui, por exemplo, você tem que fazer com que o quê? Haja uma diferença de potencial aqui, certo? VA Certo, menos zero, tá ok? Beleza? certo. Então, é isso que Entendi. aí você vai ter que fazer. Aí que você que vai ter que escolher. Se você adota a ponta da seta, como eu fiz aqui em cima, como positiva, aí pega zero menos a rabeira dela, que é VA, dividido pela resistência para a qual ela está passando, ok? Era isso que Entendi. você queria saber? Uhum, É isso você quem mesmo. adota, tá? É você quem adota, Certo. Por exemplo, beleza? eu poderia colocar em outro local esse aterramento aí. Sim, mas aí nunca se esquecendo que é todo e qualquer local, mesmo se você colocar o aterramento aqui, todo esse valor aqui, ele teria que tender a quanto? A zero. Entendeu? Porque ele vai aterrar. Entendi. Isso, Né, essa beleza? era a minha dúvida. Obrigada. Por nada. Pode ir perguntando. Quem tiver dúvida, pode ir perguntando, tá? Eu sempre estimulo os meus alunos a sempre virem com caneta, com lápis, borracha, esses trem assim, para quando fazer esses exercícios aqui, eles irem treinando, tá junto comigo aqui, e quando estiverem no momento sozinhos, irem treinando também, porque aí, quando estiver já nas atividades, você já sabe o que que você está fazendo, certo? Você já sabe uma ferramenta ou duas para resolver circuitos, beleza? Aí assim que vocês estiverem prontos, vocês me falam. Por mim tá ok. Ok? Mais alguém, pessoal? Ok. Beleza. Agora, eu vou fazer o mesmo circuito pela lei dos nós. Vou vir aqui, não, pela lei das malhas, perdão. Nunca se esqueçam, sempre com base na lei de Ohm. Agora, eu vou fazer o quê? Pela lei das malhas. O que que eu faço com a lei das malhas? Eu tenho que fazer o seguinte, eu adoto isso, é você quem adota, eu adoto isso. Eu vou falar que tem essa malha aqui que está circulando uma corrente I1 aqui. E tem aqui uma corrente nessa malha chamada de I2, certo? E nunca esquecendo que V é igual a RI.
Beleza. Então, o que que acontece? Eu tenho essa malha. Tem essa aqui, que a gente chama de 1, e tem essa aqui que a gente chama de 2, que eu posso chamar de 2, tá? E vou utilizar a lei das malhas. Pela lei das malhas. E tem gente que já falou assim, professor, qual que é a lei de Kirchhoff que o senhor mais utiliza? Pessoal, é uma questão muito particular. Tem gente que gosta mais da lei das malhas, como eu. Mas tem gente que prefere mais a lei dos nós. Mas e aí, professor, qual das duas que melhor funciona? As duas têm que funcionar. E as duas funcionam. Você quem escolhe o caminho para resolver. Só que tem um porém. Existem circuitos que é melhor você resolver pela lei das malhas, e tem circuitos, dependendo da estrutura, que você resolve melhor pela lei dos nós. Mas e como é que eu vou identificar isso, professor? Isso aí você identifica com o tempo, certo? Com o tempo você vai pegando mais expertise. E o que que acontece? O que que é expertise? É você pegando e resolvendo exercício, você vai tendo mais gabarito e mais estrutura para resolver exercícios, que quando você pegar e bater o olho, você já sabe. Não, esse aqui, ele sai melhor pela lei das malhas. Esse aqui, ele já sai melhor pela lei dos nós. Então, beleza. E aí, eu vou resolver esse aqui pela lei das malhas. Eu sei que a lei das malhas me diz que a tensão nas malhas tem que ser o quê? A tensão de entrada tem que ser igual à tensão de saída. E eu vou fazer assim. Malha malha 1. E vou pegar essa malha aqui. Eu sempre começo pelo resistor, porque aí eu não erro. Os livros, né, a literatura, eles geralmente pegam pela fonte, não tem problema. Eu adoto pelo quê? Pelo resistor e adoto o sentido que horário. E aí reitero. Se essas duas correntes vierem com valor negativo, significa que os sentidos dela tá o quê? É o contrário, no circuito, tá indo o contrário. Então vou pegar aqui primeiro o resistor de 1. O que que eu sei que o resistor de 1? A tensão nele vai ser como? Vai ser o quê? A tensão é igual a resistência pela corrente. Qual a resistência aqui? 1. Qual é a corrente que está circulando aqui por ele? E 1. A corrente desce e você pega mais a resistência de 3 e você vai pegar agora o quê? A corrente que vai passar por ele. Perceba, neste caso, a minha corrente que vai passar pelo resistor de 3 é o quê? A diferença de 1 menos de 2. Por quê? Perceba que este resistor, ele divide o quê? As duas malhas. Ele divide a 1, ele divide a 2. E sempre isso aqui é notório. Quando você adotar a lei das malhas e tiver um resistor no meio, é sempre o quê? A diferença entre a corrente do primário, né, da malha primária, menos a da secundária. Como eu adotei a malha 1 como a minha principal ou a minha primária, vai ser a diferença como I1 menos I2. Menos I2. Ele vem e toca primeiro em menos 4. E eu fechei a minha malha, tá? 0. Beleza. Então fica como aqui, fica I1 mais 3I1 menos 3I2 e o 4 está negativo, passa para o outro lado o quê? Positivo. 4. Então fica I1 com mais 3, 4 e 1. Menos 3 e 2 igual a 4.
E eu tenho aqui a minha primeira equação. Agora, eu vou para a minha malha 2, que é essa malha aqui. Malha 2. Muito bem. Então, eu vou pegar aqui no de 4. Qual que é a resistência aqui? 4. E a corrente que está passando por ele? E 2. 4 e 2. Desce para o 2 e 2. E vai subir para o 3. E aí, pergunta a vocês, pessoal, qual vai ser a corrente que vai passar por E3 agora aqui? Hein? Qual vai ser a corrente que vai circular aqui na malha 2 agora? Esse é o momento de errar. Vamos lá. E de acertar também. Como? Não. Vai ser o quê? A diferença da primária, que agora é minha malha 2 que eu estou adotando, menos da secundária. Então aqui vai ser I2 menos I1. Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Sim ou não? Fechou a malha em zero. Sim, pessoal? Todo mundo entendeu isso aqui que eu fiz? Sim ou não? Entendi. Esse aí Beleza? não tem o neutro, não? Como? Não Aquela entendi. identificação. Não Ela, entendi. nessa parte, essa parte aí não tem a identificação do neutro, ou ela sempre vai ser igual a zero? Não, você pode colocar o neutro aqui. Você, para a lei dos nós, você pode colocar aqui, ou também para a lei das malhas também, certo? Mas eu coloco aqui para mostrar para vocês que aqui vai ser o quê? Ponto zero, certo? O potencial vai ser zero. Beleza? É. Tranquilo? Eu respondi sua pergunta? Sim. Sempre esse potencial vai ser zero? Sim, quando você aterrar, sempre o potencial é zero. Tá. Tá? Então, beleza. Então, fica aqui 4 mais 2 e 2, fica 6 e 2. Aqui, 3 mais 3 e 2, menos 3 e 1, igual a zero. Então, fica 6 e 2 com mais 3 e 2, fica 9 e 2. E o menos 3 aqui vai para o outro lado, o quê? 3 e 1. Eu vou fazer assim, ó. E 1 é igual a quanto? 9 dividido por 3. 9 e 2 dividido por 3. Quando eu divido 9 por 3, isso dá o quê? 3 e 2. Peraí, ficou feio aqui. 3 e 2. Beleza. E eu já tenho aqui a minha segunda equação. Agora ficou fácil. Por quê? Aonde que eu vou fazer isso aqui agora? Eu vou substituir essa segunda nessa primeira. E no lugar de 1, eu vou substituir por 3 e 2. Então, vai ficar assim, ó. Vou até mudar de cor. Fica 4. No lugar de 1, eu vou substituir por 3 e 2. Então, aqui fica 3 e 2. Menos 3 e 2 igual a 4. Aqui fica 12 e 2 menos 3 e 2 igual a 4. Aqui fica 12 menos 3, 2 igual a 4. Então, e 2 fica como? 4 dividido por 9. Quando eu faço isso, 1 e 2. Isso aqui, 4 dividido por 9. Deixa eu dividir aqui. 4
por 9 vai dar 0,44 amperes. Se você achou o I2, agora é fácil você achar o I1. Como? Substituindo nessa segunda relação. Então, meu I1, ele vai ser o quê? 3 vezes o valor de 0,44. Quando eu pego isso aqui, eu chego que o meu I1 vai ser igual ao quê? 0,44 vezes 3 vai me dar 1,33 amperes. Beleza. Vai, professor. Lá no primeiro exemplo, você achou o valor de VA aqui, certo? Tinha um VA aqui. E se eu quiser achar esse mesmo valor aqui, só que agora eu vou chamar de VB, como que eu faço? É muito simples. Para esse valor, sempre utilize a lei de Ohm. V é igual a R vezes I. Qual é a resistência que está aqui? Nesse ponto, 3. Agora, qual que é a corrente que vai passar por aqui? Aí é que tá. Como eu disse para vocês, como este nó aqui, ele divide tanto a malha 1 como a malha 2 e vice-versa, como que você acha a corrente aqui? Vai ser o quê? A maior menos a menor. E 1 menos e 2. Então, esse potencial B aqui vai ser o quê? 3 diminuindo 1,3 ou 1,33 menos 0,44. Então, fica 1,33 menos 0,44 vezes 3. E esse valor dá, atenção aqui, vai dar 2,67. Ou seja, é praticamente o quê? A mesma tensão que você achou. Beleza? Todo mundo entendeu aqui, pessoal? Sim ou não? Sim. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Por enquanto não, tá ok. Tá tudo bem então, né? Beleza. Isso aqui, pessoal, eu vou admitir para vocês. Isso aqui é com o tempo, tá? Com o tempo, vocês vão pegando mais coisas e vão fazendo, tá? Beleza. Querem ir para mais um exemplo? Sim. Então, beleza. Aqui. Eu tenho mais dois aqui. Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular a corrente nesse circuito aqui. Como é apenas uma malha, né? Você pode vir e fazer com que tenha uma corrente circulando aqui, que é essezinho aí. Então, como que eu faço? Utilizo a lei das malhas aqui. Como? Lembrando que V é igual a RI. Então, começando aqui pelo resistor de 47. A tensão nele vai ser o quê? Resistência vezes a corrente que está circulando, que é o I. Então, fica 47I. Ela toca primeiro aqui no menos 3. Vem para o 7I, que é esse resistor de 7. 7I. Toca no mais 1. Vem e toca no mais 5. E sobe e toca no menos 4. Igual a 0. E aí eu fecho
a minha malha. E agora, termo com termo, termo independente com termo independente. Como? 47 mais 7, 54i. E aqui fica menos 3 com mais 1, menos 2. Menos 2 com mais 3, mais 5, 1. 3. Com menos 4, menos 1. Igual a zero. Então, a minha corrente vai ser o quê? Vai ser 1 que passa para o outro lado positivo, dividido por 54 amperes. Essa é a minha corrente. Beleza? Sim ou não, pessoal? Tranquilo? Beleza? Beleza. Outro. Esse circuito aqui agora. Agora que vem elas. Pergunto a vocês. Eu vou achar a corrente aqui desse circuito. Pergunto a vocês. Esses dois aqui, eles estão em série ou paralelo? Paralelo, Isso, aparentemente. muito bem. Por quê? A tensão entre eles vai ser o quê? A mesma. Então fica o quê? Produto entre eles, 10 vezes 10, dividido por 10 mais 10. Então aqui fica 100 dividido por 20. Isso aqui vai me dar o quê? 5. Ó. Agora aqui, esses dois estão em série ou paralelo, pessoal? Em série, né? São Isso, muito diferentes. bem. Isso, muito bem. Estão sendo alimentados pela mesma corrente que está passando por aqui. Então fica o quê? Apenas a soma. 2 mais 3, que dá igual a 5 também. Então, o meu circuito ele vai ter essa característica aqui agora. Aqui fica 5. Aqui fica 5. E aqui fica 10. Então, V é igual a RI. A minha tensão é 10. E o quê? A minha resistência aqui vai ser o quê? 10. Por quê? 5 com esse 5 estão o quê? Em série. Porque a mesma corrente que está vindo para cá, ela vai circular por todo esse circuito. Então, fica 5 mais 5, 10. Então, a minha corrente, ela vai valer o quê? 1 ampere. 1 ampere. E como que eu sei que a minha corrente aqui vai valer 1 ampere e está certo, professor? Muito simples. Pega aqui, por exemplo, acha a tensão nos dois resistores. Vou fazer aqui, V1, a tensão nesse primeiro resistor. Fica o quê? Resistência, que é 5, pela corrente que está circulando por ele, que é 1. 5 vezes 1, 5. Então, aqui, a tensão nesse resistor, 5 volts. Nesse aqui agora, de baixo, V2, é a resistência 5 pela corrente 1 que você achou, que dá igual ao quê? 5 volts. A tensão das coisas que entram, né, das correntes que entram, tem que ser igual ao quê? Das tensões que saem. Então fica, das tensões que entram aqui, 5 mais 5, 10. E aqui, quanto que está entrando? 10. Significa o quê? Que cada resistor desse está consumindo 5 volts e sendo alimentado por uma tensão de 10 volts, comprovando que a lei das malhas funciona também, ok? Pessoal, todo mundo entendeu aqui, sim ou não? Sim. Beleza.
Eu vou parar a gravação, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Beleza? Espero que tenham gostado também da aula. E aí, o que que acontece?